Salve Topinha! Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael Ferreira, mais conhecido como MC Rafa Jogador. E primeiramente eu gostaria de estar agradecendo aí ao Davidson Alves pela oportunidade que ele me deu de estar fazendo parte do canal, fechou? E de agora em diante, nós não iremos mais ser somente um canal que traz notícias sobre o funk. Nós iremos trazer curiosidades aí pra vocês também. É um quadro novo, não tem um nome esse quadro, nós faremos trazer as notícias e as curiosidades. Mas também para nós é muito importante que você vá lá nos comentários e deixe lá no comentário o que você quer ver aqui no canal, fechou? Porque baseado com as ideias que vocês tiverem lá, nós iremos trazer aí para vocês. Então, tipo, é vocês que mandam aí no canal, é vocês que irão dizer o que querem ver, beleza? E para não perder nada, se inscreva no canal, ative as notificações, beleza? Já vai deixando seu like aí nesse vídeo, que o like é a vida de qualquer canal aí no YouTube, tá bom? Segue lá o Davidson Alves no Instagram e já aproveita e me segue também, mcrafajogador.ofc, fechou? Bora pro vídeo. E é o seguinte, tropinha, como esse é um canal que tem como base aí o público do funk, nada mais justo do que começar esse quadro trazendo aí pra vocês a história do funk. O funk surgiu nos anos 60 nos Estados Unidos, mas não era bem esse funk que nós conhecemos hoje. O funk é uma junção de vários estilos musicais, e um dos principais artistas que teve muita influência pro funk foi o James Brown. O funk é uma mistura do jazz, do funk soul e também tem uma influência do rap. Mas lá nos anos 70, lá na ditadura, foi onde o funk soul começou a chegar aqui no Brasil. E teve um artista brasileiro que tinha passado um tempo na gringa e teve uma boa influência nisso. Você conhece o Antônio Viana Gomes? Vamos lá, vou tentar facilitar para você. Ele é mais conhecido como Tony Tornado. Com seu inglês fluente, ele cantava algumas músicas do James Brown, que ajudou a popularizar o funk soul aqui no Brasil. Era um tempo onde as pessoas se juntavam ali nas suas comunidades e promoviam encontros na intenção de ter alguma diversão mesmo em tempos difíceis. E nessas festas promovidas pelos próprios moradores da quebrada, tocava muito o soul funk, pois era um gênero musical muito bom para dançar. E esse movimento foi crescendo cada vez mais dentro das comunidades, até que em um momento a mídia se interessou por esse movimento que estava acontecendo dentro das comunidades. E com isso teve algo que foi histórico para o funk e para os bailes que aconteciam naquela época. Uma repórter chamada Lena decidiu que seria interessante fazer uma matéria sobre esse movimento que os moradores da comunidade estavam fazendo para se descontrair, dançar e escutar um tal de funk que estava começando a ser falado. Foi aí que fizeram a primeira matéria sobre esse movimento, chamado na época de Movimento Black Hill. Então, o Black Hill nasceu no Rio de Janeiro e era algo onde o povo gostava de ir para se encontrar, dançar e curtir. E de certa forma, esse movimento foi se popularizando cada vez mais. E um dos principais DJs que ajudaram na popularização desse movimento foi o lendário DJ Malboro. Me arrisco a dizer que ele é um dos nomes mais importantes para a história do funk BR. Mas como tudo aquilo que é de comunidade nem sempre é bem visto pelos olhos de todos, o funk não teve uma boa aceitação por parte de todas as classes. Mas era certo que dentro das comunidades do Rio de Janeiro, o funk estava batendo forte. E no meio dessa jornada, o DJ Malboro teve a ideia de juntar a batida norte-americana com a batida eletrônica. E aí que o negócio começou a ficar sério, porque foi aí que começou o surgimento do nosso funk. Mas como nem tudo é fácil para nós, começaram a surgir alguns problemas. Conforme os bailes de comunidades estavam ficando cada vez mais famosos, e era algo que vinha crescendo cada vez mais, as comunidades se juntavam para fazer bailes e dentro desses bailes, os membros dessas comunidades começavam a brigar. Esse tipo de atitude estava prejudicando muito o funk e o preconceito contra o gênero aumentava cada vez mais, pois deixou de ser uma parada onde as pessoas estavam indo para dançar, se divertir, namorar e se tornou um local de competição entre as comunidades. Mas infelizmente não era uma competição sadia, pois foi uma época que havia várias brigas e mortes. E com isso, o preconceito com o funk só estava aumentando e dificultando cada vez mais a aceitação do gênero musical. Vale ressaltar que não eram todos que participavam dessas competições e dessas brigas. Talvez fosse uma parte pequena, mas por conta dessa minoria,
o gênero acabava que ficava travado, não conseguia evoluir porque o preconceito aumentava cada vez mais. Portanto que houve um momento onde o governo do Rio de Janeiro cogitou lançar uma proibição dos bailes funks. Ia ser proibido, totalmente proibido de fazer um baile na sua comunidade e tal. E por pouco eles quase acabaram com o nosso funk. Em meio a todos esses problemas, surgiram peças que foram importantes para a evolução do funk. Você sabe de quem que eu tô falando? Eu tô falando dos MCs. E nessa época eles cantavam muito o estilo de funk, que nos dias atuais é chamado de funk consciente. Eles falavam de paz, superação, amor e problemas sociais, entre outras coisas. E alguns nomes como MC Cidinho e Doca e MC Martinho foram se tornando referência dentro do funk. E com isso foram surgindo cada vez mais outros MCs. Até que em um momento veio uma parada que ajudou muito na evolução do funk, e eu tô falando da Furacão 2000. Para você que é um pouco mais velho, esse nome pode trazer uma certa nostalgia. E a Furacão foi algo que ajudou muito, mas muito mesmo no crescimento do funk. Assim o funk começou a atingir outras classes sociais, e lembrando que nesse momento da história nós já estamos passando dos anos 90 para os anos 2000. Mas aí começou a surgir outra parada no funk. Você sabe o que é? É a sensualidade. Muitos brasileiros gostam de pegar coisas gringas como referência. E lá nos Estados Unidos, a mulherada começava a ir para as baladas com as roupas mais curtas e dançar um pouco mais sensual, tá ligado? E com tudo isso, aquela tropa que consumiu o funk viu e começou a aderir isso dentro do movimento que já estava batendo forte aqui no Brasil. E os MCs começaram a cantar um pouco mais sensual e direcionando um pouco mais para a mulherada. Mas também tinha MCs que começaram a fazer letras provocando outras comunidades. E eu creio que também tem um pouco de influência de algo que já acontecia na gringa, pois lá também tinha essa parada de treta entre artistas e membros de gangues de outras comunidades. E com isso também surgiu o famoso funk proibidão. E com o passar dos anos, muitas coisas foram mudando dentro do funk até chegar nesse funk atual que podemos desfrutar nos dias de hoje. Se pararmos para ver, passamos por James Brown lá na gringa, passamos pela ditadura aqui no Brasil, passamos por DJ Malboro, Furacão 2000 e muitas outras coisas. E hoje eu posso dizer com total certeza que o funk é um dos gêneros musicais que mais cresce. O som que era chamado de som de preto e de favelado, hoje toca tanto na favela como nos bairros de boy. Então é normal ver o funk em televisões, novelas e em grandes festivais. E isso só foi possível porque outras pessoas levantaram a nossa bandeira lá atrás. Então para nós que somos mais recentes nessa caminhada, eu quero deixar somente um recado. Não esqueça de respeitar quem levantou a nossa bandeira lá atrás, fechou? Então se você chegou até aqui, vai lá nos comentários e deixa lá o que você gostaria de estar vendo aqui no canal. Demorou? É muito importante saber o que você quer ver e nós iremos trazer aqui para você. Se inscreva no canal caso você tenha chegado aqui de paraquedas, ative as notificações e deixe seu like no vídeo. Vai lá também e segue o Davidson Alves, é só colocar Davidson Alves lá no Instagram e me segue também, mcrafajogador.fc. Fechou? Tamo junto, valeu, é nóis!